Fala pessoal, o professor Marcos trouxe com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marcos Edu. Hoje nós vamos falar de língua inglesa. Já quero deixar aqui de início para vocês, já bem esclarecido, que eu não sou professor de língua inglesa, eu sou apenas uma pessoa que gosta e estou trazendo para vocês aqui a visão de um professor da área técnica sobre a língua inglesa, especificamente para o estudo da parte da elétrica, seja na eletrotécnica, para informática, para engenharia. Então aqui são termos que são muito utilizados na engenharia e eu vou trazer aqui esse texto a partir de um site que é muito importante, muito bom, muito importante para quem quer estudar essa área. Se você quiser aprender assim, a língua inglesa juntamente com a parte elétrica, eu recomendo esse site aqui que é o All About Circuits, certo? Que é tudo sobre circuitos, traduzindo aí para a língua portuguesa. Então a gente vai ter aqui que ele traz vários artigos, tem fóruns, tem ferramentas, vídeos, tem datasheet, olha, um termo em inglês já que é muito utilizado na eletrônica, que são as folhas de dados e várias outras coisas. Isso também tem uma espécie de um podcast que tem vários episódios, caso você queira dar uma olhadinha aqui depois, caso você já consiga entender o áudio, né? Porque o podcast é só o áudio mesmo, certo? E eu vou trazer aqui especificamente um texto que é um tópico muito recorrente na elétrica, certo? Que é a lei de Ohm, ou leis de Ohm, certo? Então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre esse texto. Vou fazer uma tradução, vou explicando algumas coisas e espero que você vá pegando aí a ideia para ver se você conseguiria traduzir esse texto e se alguma coisa que você vê da sua forma, se seria uma tradução até diferente dessa que eu estou trazendo aqui, tá? Então, o primeiro texto aqui é Ohm's Law, que significa, né, a gente tem aqui o caso possessivo, né, que a gente tem esse apóstrofo S, quando ele vem no início e um termo depois, significa Ohm's Law, significa law é lei, lei de Ohm, certo? Inclusive o advogado é o lawyer, né, que é o que trabalha com a lei, certo? E então a gente vai ter aqui how, né, que é como, how, voltage, que é tensão, certo? Esse termo voltage, ele é amplamente difundido na língua portuguesa, na oralidade especificamente, como voltagem, sendo que, tecnicamente falando, o termo voltagem, ele não é correto, certo? Mas não que isso vá tornar a pessoa mais ou menos inteligente, menos sabedora de determinado conteúdo específico da elétrica. Tem muita gente que tem esse preconceito, falou voltagem, já não sabe muito, eu sei que isso aí não sabe, é enrolação, certo? Mas não, às vezes a pessoa estudou pelo inglês e nunca nem se ligou na língua portuguesa e pegou, aprendeu voltagem e pronto, certo? Então evitemos essa questão desse preconceito, né? Se a pessoa fala voltagem, amperagem, porque em muitas vezes vai ser assim que as pessoas compreendem, certo? Então, que a comunicação seja um dos principais pontos. Lembrando que, tecnicamente falando mesmo, se você for escrever ou se comunicar tecnicamente com alguém, você vai usar, fica mais elegante, mais adaptado à língua portuguesa, utilizar tensão, certo? E no lugar de current, no amperagem também, usar corrente, né? É até interessante que o termo corrente, ele é current, é quase na língua portuguesa. Eu não sei de onde é que surgiu o amperagem, né? Mas, enfim, talvez seja do mesmo criador do voltagem, tá bom? E, finalizando aqui, ó, how voltage, current and resistance related. Ou seja, como tensão, corrente e resistência se relacionam. Capítulo 2, Ohm's Law, né? Chapter 2, Ohm's Law, que significa lei de Ohm. The first, ou seja, o primeiro, ou a primeira, a gente não tem como saber logo aqui de início, certo? The first, como está falando da lei, para a língua portuguesa, provavelmente a gente vai falar a primeira, né? The first and perhaps most important, ou seja, a primeira e talvez, ou seja, esse perhaps significa talvez, a primeira e talvez most important, ou seja, quase na língua portuguesa, né? O primeiro e talvez mais importante, the relationship, significa o relacionamento ou a relação, the relationship, o relacionamento between current, ou seja, entre duas coisas, certo? Between significa entre. Quando a gente tem o termo between, ele está se relacionando a duas coisas, certo? A gente tem aqui essa caneta e aqui esse dicionário. Between, minha cabeça, my head is between the dictionary and the pencil, certo? Então minha cabeça está entre a caneta e o dicionário. Que inclusive, eu esqueci de falar, esse dicionáriozinho aqui por muito tempo me ajudou
a traduzir os meus textos lá na época do colégio e faculdade também, enquanto o Google Tradutor não era uma coisa muito disponível, né? Hoje você tem a facilidade de usar o Google Tradutor, que você pode falar aqui, inclusive já sai traduzido do outro lado, inclusive o áudio, né? Então hoje a gente tem ferramentas aí muito poderosas, mas é importante que você saiba mesmo da sua cabeça traduzir para você ter a sua própria interpretação do texto. Voltando para cá, the first and perhaps most important, the relationship between currents, ou seja, a relação entre. Então, quando ele fala between, significa entre duas coisas. The relations between current, voltage and resistance. Olha aí que tem uma coisa estranha, né? Ele falou between e usou três coisas, né? Deveria talvez utilizar o among. E uma coisa que eu deixo aqui, pessoal, é que é importante a gente saber que não é só na língua portuguesa que a gente comete equívocos, né? Isso aqui pode estar errado também, assim como a interpretação pode ser between current, voltage, ou seja, duas coisas. Aí depois tem a terceira, and, certo? E resistência. Então, the relationship between current, voltage and resistance is called Ohm's Law, ou seja, o relacionamento, né, entre corrente, tensão e resistência é chamado, is called Ohm's Law, ou seja, é chamado lei de Ohm. Discovered, ou seja, descoberto, né? Discover, tem até aquele canal, né? Discover Channel, então é o canal Descoberta. Então, descoberto by significa por, a pessoa que fez aquela ação. Discover by aí George Simon Ohm, ou seja, descoberto ou descoberta, né? Que a gente está se referindo à lei, descoberta por George Simon Ohm. Aí a gente tem mais na frente, and é e, né? Eu e você, me and you. Certo? Então, discovered by George Simon Ohm and published, ou seja, publicada, quase língua portuguesa também aqui, ó, muito próximo mesmo, in his, aqui tem in his, a gente tem aqui, ó, no, his significa seu ou dele, né? A gente pode traduzir aqui, ó, no seu, aí a gente vai olhar o que aqui tem na frente, ó, 1827, né? Em seu, aí tem aqui, ó, 1827 paper. Então significa 1827, ou seja, 1827, paper. Paper, muita gente traduz como papel, certo? Paper pode até ser papel, mas nesse contexto que nós estamos falando aqui, significa artigo. E não é aquele artigo definido e indefinido da língua portuguesa. É um artigo daquele de papel, por isso o nome paper. Aqueles artigos que a pessoa publica numa revista. Então, é o paper nesse sentido aí, certo? Então, ele publicou um artigo, não publicou um papel, não faz nem sentido, né? Então, ó, descoberto por George Simon Ohm e publicado em seu artigo em 1827. O nome do artigo ele coloca aqui na frente, que é o The Galvanic Circuit Investigated Mathematically, ou seja, o circuito galvânico matematicamente investigado. Pronto, estamos aqui, finalizamos o primeiro parágrafo. Vamos para aqui o início do texto, né? E aí ele vai começar trabalhando com voltage, current and resistance, ou seja, tensão, corrente e resistência. E já inicia aqui com an electric, ou seja, an electric. A gente tem aqui an, não é somente o a, certo? Então, ó, pode perceber que aqui a gente tem assim, a circuit. Aqui a gente tem an electric. Por que aqui tem a circuit e aqui tem an? Porque aqui, a próxima palavra que a gente vai pronunciar tem um som de vogal. Para não misturar esse som com essa vogal aqui, para ficar an electric, vai ficar meio esquisito, né? A electric, fica esquisito. Então eles falam an electric, que aí você separa o A do E. Então sempre que existe um som de vogal, não é nem existe uma vogal. Existem algumas palavras que, apesar de não começarem com vogal, tem o som de vogal. Um circuito elétrico, an electric circuit, is formed, ou seja, na voz passiva, né, é formado when, quando, né, advérbio de tempo, a conductive path, ou seja, um caminho, path é caminho, né, caminho condutivo, pode ser trilha também, certo? Então, when a conductive path is, ou seja, quando um caminho condutivo, ou seja, um caminho, é literalmente um caminho mesmo, is created, ou seja, é criado, ou seja, um circuito elétrico é formado quando um caminho condutivo is created, ou seja, é criado to allow, ou seja, para permitir, allow é permitir, o verbo, to allow electric
charge, ou seja, carga elétrica, to continuously move, ou seja, um circuito elétrico é formado quando um caminho condutivo é criado para permitir a carga elétrica de se movimentar continuamente ou movimentar-se continuamente, certo? Então, isso é um circuito elétrico. Um circuito é um caminho fechado para a corrente elétrica poder percorrer. This continuous movement, ou seja, este movimento contínuo, this continual movement of electric charge, ou seja, esse movimento contínuo da carga elétrica, through, né? Through significa o quê? Através, né? TBT, o Throwback Thursday, certo? Então é o TBT, através da quinta, né? Então a gente vai ter aqui, ó, esse movimento contínuo de carga elétrica através dos condutores de um circuito, of a circuit, ou a circuit, certo? Is called, ou seja, é chamado a current, ou seja, é chamado corrente, certo? E it's often, ou seja, e é geralmente, eu falei e and it's often, ou seja, e é, it is, né? It's é geralmente, often, usualmente, certo? Referred, né? To in terms, ou seja, aos termos de fluxo, flow. A gente tem o Flow Podcast, né? Que significa o que? O fluxo podcast, se fosse traduzir para a língua portuguesa. Então, flow significa fluxo. Just like the flow of a liquid. Ou seja, assim como, assim como, do mesmo jeito, vamos traduzindo aí, do mesmo jeito, igualzinho, certo? Traduzindo aí para o português mais popular. Just like the flow, ou seja, igualzinho ao fluxo, ó, just like the flow, ou seja, igual ao fluxo de um líquido, of a liquid, through a hollow pipe, ou seja, através de um cano oco, certo? Então, ó, just like the flow of a liquid through a hollow pipe, certo? Então, um circuito é como se é um fluxo dos elétrons fluindo, né? O fluxo fluindo ficou até redundante, é um fluxo dos elétrons como se fosse um fluxo de água através de uma tubulação de água, de um cano de água. A força, the force motivating, né? Ou seja, a força motivando a carga. Vamos traduzindo aqui, ó. The force motivating charge carries to flow, ou seja, a força que motiva, né? Ou seja, que impulsiona os portadores de carga, esses carregadores de carga, a gente vai entender como portadores de cargas, para fluir, ou seja, a força que motiva, que faz com que os elétrons, né, esses portadores de carga, fluam no circuito, ó, in a circuit. Percebe que agora aqui, ó, não tem o and, né? In a circuit is called, ou seja, é chamado voltage, ou seja, a tensão. A tensão é essa força que faz, que motiva essas cargas a seguirem o fluxo, certo? A tensão é uma força que empurra os elétrons. Voltage is specific, ou seja, voltage is specific. É bem importante esse S aqui, que a gente no brasileiro fala is, né? Começa no S, specific, não specific, né? Voltage is specific measure, ou seja, tensão é uma medida específica of, ou seja, de energy, né? Potential energy significa energia potencial, ou seja, tensão é uma medida específica de energia potencial that, ou seja, que é always, sempre, relative, ou seja, relacionado, between, entre two points. Está dizendo então que a tensão é uma medida específica de energia potencial que é sempre relacionada entre dois pontos. Ou seja, quando você vai falar tensão, tem que ser entre dois pontos. Eu não posso dizer a tensão no ponto. A tensão entre dois pontos. When we speak, quando nós falamos of a certain amount, ou seja, quando nós falamos sobre uma certa quantidade of voltage, ou seja, de tensão, being, ou seja, sendo, né, o verbo to be, que é o ser ou estar, nesse caso aqui, being, no gerúndio, ou seja, dá a ideia de continuidade, né? Ou seja, when we speak of a certain amount of voltage being, ou seja, quando nós falamos sobre uma certa quantidade de tensão sendo presente, ou seja, estando presente em um circuito,
being present in a circuit, we are referring, ou seja, nós estamos referindo ou nós estamos nos referindo to the measurement, ou seja, nós estamos referindo à medida of how much, ou seja, de quanto, certo? How much potential, ou seja, quanto potencial ou quanta energia potencial exists, ou seja, existe. Perceba que aqui tem o Szinho no final, né? Porque está na terceira pessoa. To move, para mover cargas, certo? Então, para mover a carga, ou seja, esses portadores de carga, from one particular, ou seja, de um particular point, ou seja, de um ponto particular no circuito para outro ponto particular. Ou seja, nós estamos dizendo aqui, ó, quando nós falamos de uma certa quantidade de tensão estando presente em um circuito, nós estamos nos referindo a uma medida de quanto a energia potencial existe para mover esses portadores de carga de um ponto particular do circuito para outro ponto. Without, né? Sem referência, ó, traduzindo aqui, sem, without, reference, ou seja, sem referência, sem se referir, to two particular points, ou seja, sem se referir a dois pontos particulares, the term, ou seja, o termo voltage, ou seja, o termo tensão, has no meaning, ou seja, não tem sentido, has no meaning. Sem se referir a dois pontos particulares, o termo tensão não tem sentido, porque não tem sentido a dizer a tensão em um ponto, sim a tensão entre dois pontos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a corrente. A current tends, ou seja, tende a tender mesmo, a corrente tende to move through, ou seja, a corrente tende a se mover através de conductors. Ó, a corrente tende a mover-se através dos condutores, certo? With some degree of friction, com algum grau de fricção. Ele está dizendo, ó, with some degree. Degree é grau, né? Ah, a gente está aqui, quantos graus está a temperatura? Ah, tantos degrees Celsius, tantos graus Celsius, certo? Então ele está dizendo assim, a corrente tende a se mover através dos condutores com um grau de fricção, ou seja, ele está dizendo que sofre atrito. Or significa ou, opposition, ou seja, oposição, to the motion, ou seja, ou sofrer oposição ao movimento. A corrente tende a mover-se através dos condutores com algum grau de fricção ou oposição ao movimento, que aí vai entrar o conceito da resistência, certo? Se não houvesse resistência, isso aqui não existiria. This opposition, ou seja, esta oposição to the motion, essa oposição ao movimento, é mais propriamente chamada, is more properly, outro nome difícil de pronunciar. This opposition to motion is more properly, eu nem sei se pronuncia bem assim, pessoal, called resistance, ou seja, esta oposição ao movimento é propriamente chamada resistência. Então a resistência é a oposição à passagem dos elétrons. The amount of current, ou seja, a quantidade de corrente in a circuit, ou seja, em um circuito, a quantidade de corrente em um circuito depends, ou seja, depende of on the amount, ou seja, depende on, a palavra, o termo depende, né, em português a gente fala depende de, aí por isso que vocês viram quando eu falei depend of, né, só que em inglês é depend on, certo? Então, in a circuit depend on, a regência do verbo em inglês é on e não off, certo? Então, the amount of current in a circuit depends on the amount of voltage, ou seja, a quantidade de corrente em um circuito depende da quantidade de tensão and the amount of resistance, e da quantidade de resistência. E, tipo assim, ó, a corrente no circuito depende de quanto eu tenho de tensão e de quanto eu tenho de resistência. In the circuit, ó, no circuito, to oppose current flow, ou seja, a corrente, vamos traduzir agora, a quantidade de corrente em um circuito depende de quanto de tensão e quanto de resistência eu tenho para se opor ao fluxo, certo? Just like voltage, assim como, né, como eu estava dizendo agora, assim, do mesmo jeito, igualzinho, just like voltage, assim como a tensão, resistance is a quantity relative between two points. Assim como a tensão, resistência é uma quantidade relacionada ou relativa entre dois pontos, certo? Então, tensão, resistência também é entre dois pontos. For these reasons, ou seja, por esta específica razão, por esta razão,
These quantities of voltage, essa quantidade de tensão, and resistance, e resistência, por essa razão, a quantidade de tensão e resistência são geralmente declaradas, stated as being between or across. Ou seja, tensão a gente vai dizer between, certo? Corrente a gente vai dizer across, através. Então, sempre que a gente for se referir a resistência entre dois pontos, tensão entre dois pontos. Agora, a corrente através, porque a corrente não é a corrente entre dois pontos, é a corrente através de um condutor, certo? Então, ele fala aqui, ó, for this reason, the quantity of voltage and resistance, ou seja, por essa razão, a quantidade de tensão e resistência são geralmente declaradas como between, ou seja, entre. A gente tem que tensão e resistência entre, ou across two points in a circuit. E aí a gente vai dizer ou através de dois pontos no circuito. Só para finalizar, pessoal, o vídeo já está ficando um pouco longo, eu vou falar só dessas unidades de medidas e aí eu vou encerrar aqui o nosso vídeo. Units of measurement, ou seja, unidades de medidas, certo? A gente vai ter volt, amp and ohm. Tensão, né, que é o volt, né, que é a unidade de tensão. Amp, que é o ampere, aqui está até abreviado, and ohm. Ohm a gente chama dessa mesma forma, né? Só a pronúncia que é diferente, obviamente. To be able to make meaningful, ou seja, para fazer sentido, to be able to make meaningful statements, para fazer sentido dessas declarações, afirmações sobre essas quantidades no circuito, nós precisamos estar aptos a descrever suas quantidades da mesma forma que nós devemos quantificar massa, temperatura, volume, comprimento ou qualquer outro tipo de quantidade física, certo? Grandeza física. Para a massa, for mass, we might use, ou seja, para a massa nós devemos usar, né, segundo o SI, tem vídeo aqui falando do Sistema Internacional de Unidades, for mass, we might use the unit of kilogram, ou seja, ou kilogram, eu nem sei como é que pronuncia. Para a massa, nós devemos usar as unidades of kilogram, deve ser quilograma ou grama, certo? Or gram. For temperature, ou seja, para temperatura, we might use degrees Fahrenheit ou degrees Celsius, certo? Então, para temperatura nós devemos utilizar Fahrenheit, nós aqui no Brasil não utilizamos Fahrenheit, ou degrees Celsius, que é o que nós usamos no Brasil, né? Celsius, graus Celsius. Here are the standard, ou seja, aqui estão standard significa padrão, certo? Então aqui estão as unidades padrão de medida para corrente elétrica, tensão e resistência. E aí a gente tem a quantidade, ou seja, grandeza, certo? Símbolo, units of measurement, ou seja, unidade de medida, units abbreviation, a abreviação da unidade. Então a gente tem corrente, o símbolo é I, a unidade é o ampere, tá vendo? Até que eu falei aqui que está abreviado, né? Ó. E isso que eles vão chamar de amp, certo? E a gente vai ter também aqui, ó, unit abbreviation A, que é o A, né? E aí voltage, que é a tensão, a gente vai usar E ou V. Unidade de medida, a gente vai usar o volt. E a abreviação, que a gente vai botar na unidade de fato lá, é o V, V maiúsculo. E para finalizar aqui, a gente vai ter a resistance, que é a resistência. Vamos usar o R maiúsculo, certo? A unidade é o ohm e o símbolo é o ômega, certo? Que é essa letra grega aqui, que é a última letra do alfabeto grego. Tá bom? Pessoal, como eu falei a vocês, o texto é bem grande, certo? Eu quis traduzir aqui, talvez não tenha sido da melhor forma possível, como eu falei, eu não sou professor de inglês, eu tenho errado muito aqui na pronúncia, mas eu queria trazer um pouco para vocês essas coisinhas aqui que são bem importantes da língua inglesa para a área elétrica. Então espero que você tenha gostado, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho, até o próximo vídeo e valeu, tchau!